Então, a aprendizagem significativa de David Ausubel é o processo pelo qual uma nova informação se relaciona com um aspecto relevante da estrutura de conhecimento do indivíduo. Ou seja, nesse processo, a nova informação interage com a estrutura de conhecimento específica, a qual Ausubel define como conceito subsunsor, existentes na estrutura cognitiva do aluno. Lembrando, nós estamos falando de uma teoria cognitiva da aprendizagem. Então, ele está sempre se reportando a isso. Vamos ver se a gente consegue mostrar esse esquema aqui para vocês. Então, a gente vai elaborando um pouquinho da compreensão dessa aprendizagem significativa. Você tem uma etapa da aprendizagem e tem uma etapa da retenção. O conhecimento prévio, aqui chamado, né, de razão, ele tem uma relação com a memória de longo prazo, já que ele trouxe um conhecimento prévio. Então, ele tinha algo na memória que ele estava trazendo, né? E trouxe uma nova informação, que é o A minúsculo, né? Juntou aqui uma memória de curto prazo, juntou um conhecimento anterior com um novo conhecimento. Então, ele vai trazer um novo significado. Olha aí. Mas Ausubel caracteriza que é significado é alto ou é baixo, segundo ele, né? O grau de dissociação. Esse significado, eu vou desconsiderar esse alto e baixo, vou falar só aqui. Se a aprendizagem mecânica está ocorrendo, apenas ela, né? Você tem olhe bem, você vai ter um conhecimento de longo prazo, mas é uma aprendizagem mecânica. Se aprender, por exemplo, o algoritmo lembra que a gente fez o quadro valor-lugar? Vocês foram até no quadro e tal? Usar aquele quadro valor-lugar, a pessoa não entender unidade, centena, dezena, que é exatamente o valor posicional dos algarismos no sistema de numeração decimal. Se ele não vai entendendo isso, ele faz apenas mecanicamente, ele não desenvolveu um conceito com significado. Ele sabe apenas, sem uma compreensão clara, realizar aquela operação. É claro que muitas crianças podem estar nessa etapa da aprendizagem mecânica. Não quer dizer que seja tão ruins. É um tipo de aprendizagem, segundo Ausubel. Mas ele precisa ter, para realmente evoluir mais, uma aprendizagem com maior significado, né? Uma compreensão. Bom? Então, para Ausubel, né, as condições para que tenhamos uma aprendizagem significativa estão: conhecimentos prévios existentes e organizados, ou seja, é um processo cognitivo, né? A gente costuma dizer, até os professores falam, ele não tem conhecimentos prévios, ele não tem base. Ele não tem base, então ele não consegue avançar para um conhecimento porque não construiu o anterior. Então, para que haja aprendizagem significativa, para que o conhecimento anterior, que a gente chama de conhecimento prévio, seja existente, existe esse conhecimento, e ele seja organizado, né? A criança domine, aqui é operação, aqui é geometria, aqui é... Dessa forma, você vai tendo uma aprendizagem significativa, mas também, né, o aluno deve, né, nesse caminho, né, escolher uma forma significativa de compreender aquele conhecimento. Então, você muitas vezes é obrigado a ensinar o sistema, uma operação de adição com 3 algarismos e tal,
com vai um, mas vai chegar um momento que o aluno vai também identificar de forma significativa. Isso é por isso que é importante o quadro valor-lugar. Não se esqueçam de usar sempre. Aqui temos o novo aqui, que utiliza um pouco desse conhecimento de Ausubel para propor mapas conceituais que vão ajudar a termos uma compreensão significativa dos processos e das informações. Né? Ele utiliza o conceito de mapas conceituais, né, para identificar a aprendizagem das crianças sobre o conceito de ciências, né, que foi o foco dele. Né? Então, para isso, o Alberto Caminhas ele já desenvolveu, né, o CEMEP-TUS, que está aí para vocês baixarem. Né? O CEMEP-TUS vai usar o quê? A você montar aquele mapa conceitual de forma que você consiga construir um significado para aquele conceito, certo? Ele é diferente de um mapa mental, que as ideias são jogadas sem organização. Então, o mapa conceitual é um organizador gráfico, representa visualmente o conhecimento, favorece a negociação de significados, ele é necessário a proposição, uma clareza semântica, né, uma clareza do significado, é necessário uma pergunta focal e a hierarquia. Então, você vai ter que ter um conceito inicial, que é a estrutura geral, tá? Opa, desculpa. Um conceito inicial, substantivo. Depois, um verbo de ligação para com esse substantivo. Chegue a outro conceito final, que é outro substantivo. Então, aqui tem um chocolate, é feito com cacau. A adição é feito com operações de soma. Subtração é feito com operações de diminuição, por aí vai. Então, aqui tem que ter a clareza semântica das proposições. Chocolate é um alimento, chocolate tem um alimento. Então, aqui esses dois não têm clareza semântica. Por quê? Não tem um verbo adequado, né? Vamos dizer assim. Chocolate é um alimento, tem clareza semântica e correta. Foi um alimento, é incorreta, porque continua sendo, né? Essa parte aqui é incorreta. Tem clareza semântica, mas é incorreta. Então, o ideal é que seja será um alimento, também é incorreto. Tem clareza semântica, mas não tem, vamos dizer assim, exatidão. A única que tem aqui, clareza semântica e exatidão ou correção, chocolate é um alimento. Essas duas nem clareza semântica tem, porque deixa margens a essa interpretação, né? Bom, e para começar qualquer mapa focal, você deve ter uma pergunta focal. Aqui traz o que é o chocolate, aí você vai conectar verbos e chegar a várias conclusões. Lembrando que o mapa focal, ele tem essa pergunta focal e ele é auto-lido, né? Ninguém precisa explicar a ele. O chocolate é um alimento, o chocolate tem como base o cacau, o chocolate pode ser branco, preto, branco. Então, ele não precisa de nenhuma interpretação sobre ele. Ele já é um mapa que transmite um conceito. Opa! Ele também tem hierarquia, ele sai do geral para o específico. Então, você vai ter é claro, uma pergunta focal e vai saindo do geral para o específico. Ou seja, é um processo hierárquico dedutivo. Quando você sai do geral e parte para o específico, você está deduzindo. O indutivo é quando você parte do específico e generaliza, né? Você pega uma amostra e tenta
e tenta mostrar, usar isso como caso para demonstrar os outros casos parecidos. Aqui tem um mapa conceitual enorme, vamos dizer assim, né? Então você tem vários núcleos aqui, né? Aqui, ó. O que é, como elaborar e quem pode elaborar, para quê, para quem, por quê e quando e onde você pode trabalhar com mapeamento conceitual. Então ele tem aqui os azulzinhos, mas esse é um super mapa conceitual, né? Você tem os azulzinhos com as perguntinhas principais, né? Assim, e vai casando com esse aqui, ó, que é a teoria de Ausubel. Pois o mapa conceitual ele é fundamentado na teoria de Ausubel. Né? Aqui, ó. Então, esse mapa conceitual, para quem está começando, é inviável, tá bom? Para a gente começar, é inviável, mas ele vai ajudar bastante a vocês compreenderem aqui a teoria da aprendizagem significativa de Ausubel, né? Então, ele tem aqui, opa, desculpa, mudando tudo aqui. Posso trazer para cá, ó. Aqui ele tem o que é, por que elaborar, quem pode elaborar, onde elaborar, quando elaborar. Olha aqui os verbos. Para ser usado, as etapas que se identificam, constituídas, podem representar, que são os verbos. É fundamentado. Foi o verbo proposto aqui, ó. O mapa conceitual foi proposto por Novak, desculpe, e Quinn, 1984. Então, aqui tem um mapazinho menor para você entender, né? Aplicação de mapas conceituais na educação, né? Olha aqui, alunos, professores podem usar como, usam como, né? A gente pode deixar isso para outro momento, entender aqueles casos ali. Mas aí tem o SEMEPTUS, que é uma ferramenta, né, que a gente pode utilizar e a gente vai mostrar já já. Lembrando que os mapas mentais, não. Os mapas mentais, ele tem essa característica, ele pode ser altamente criativo, porque ele não tem hierarquia. Então, mapa mental, você pode puxar para cima, para baixo, para o lado, fazer uma sequência do que você achar que é melhor, e aí você pode fazer. Aqui o mapa mental serve para aprender novo conteúdo, fazer, otimizar o tempo, organizar ideias, preparar uma apresentação, por exemplo. Aqui tem alguns mapas mentais, tá vendo? Olha a criatividade. Aqui não, aqui é um mapa conceitual. Olha aqui. Questão temática, né? O que é um plano de aula. É constituído de objetivo, recurso, referência, metodologia, conteúdos. Os objetivos podem ser gerais específicos, recursos podem ser humanos, materiais. Referências, faltou dizer que podiam ser complementares. Metodologia, podia dizer alguns dois temas aqui, conteúdos. A avaliação pode ser diagnóstico, formativa, somativa, por exemplo, né? Então, aqui é um mapa conceitual e eu queria recomendar esse livro aqui para vocês, né? Um livro que traz metodologias ativas. Já já eu boto o link aí para vocês utilizarem. Tá? Então, aqui a gente tem o SEMEPTUS instalado, né, gente? Mas antes, vamos usar aqui nossa IA aqui para pegar alguma ideia boa, né? Isso aqui, pegar uma pergunta, né? Explique a teoria de aprendizagem significativa de Ausubel e relacione com os mapas conceituais. Vamos ver o que a IA vai falar para a gente? Vamos lá.
Sempre é bom usar aí IAs para ajudar na nossa compreensão, né? Então, ela faz parte da psicologia educacional e do processo de ensino-aprendizagem. Se baseia no princípio de que o aprendizado só é verdadeiramente significativo quando novas informações se conectam de forma substancial e não arbitrária aos conhecimentos prévios. Então, quando o professor fala não tem base, não tem conhecimento prévio, então como é que ele vai se conectar ao novo? Porque é necessário, segundo essa teoria, que exista um conhecimento prévio. Aí é o dilema do professor, que tem que enfrentar a realidade de uma sala de aula muito heterogênea, com alunos com muitas dificuldades, com alunos que precisam de atenção mais específica para desenvolverem, para terem conhecimento prévio. Segundo Ausubel, o fator mais importante que influencia a aprendizagem é aquilo que o aluno já sabe, conhecimento prévio. Então, o professor deve identificar os conhecimentos prévios dos estudantes e organizar o novo conteúdo de modo que possa ser relacionado a esses conhecimentos. Ah? Então, os tipos de aprendizagem, segundo eles, são a significativa, quando o novo conhecimento se integra à estrutura cognitiva existente, ou seja, o aluno compreende o sentido daquilo que aprende. Exemplo, aprender o conceito de fração relacionando a ideia de dividir algo em partes iguais. Um exemplo. Já a mecânica é quando ele está decorando informações sem compreender. Então, repetir uma fórmula sem entender de onde ela vem, como ela é utilizada, já vai mostrando a aprendizagem mecânica. Então, mesmo você tendo conhecimento prévio, você pode desenvolver dois tipos de aprendizagem: a mecânica e a significativa. Lembrando que a aprendizagem mecânica não é de todo mal. Por quê? Se ele aprende mecanicamente, pô, ele aprendeu uma fórmula. Pronto, já aprendeu a fórmula. Ele não sabe aplicar ainda. Mas essa etapa da fórmula, de fixação da fórmula, ele já conhece. Isso já ajuda no processo seguinte. Mas é uma aprendizagem, vamos dizer assim, muito pequena, né? Já que você não tem um aluno que consiga utilizar aquela fórmula, por exemplo. Então, a gente tem a estrutura cognitiva como palavra-chave, né? Conjunto de conceitos e ideias que o aluno já possui. Os subsensores são os conhecimentos já existentes, os conhecimentos prévios ele chama de subsensores. Bom, os organizadores prévios são os recursos introdutórios que o professor vai utilizar para preparar o aluno e facilitar a conexão entre o novo conteúdo e o que ele já sabe. Vamos dizer, resumos, mapas conceituais e vídeos, por exemplo, introdutórios. Ó, então, quando você tem, né, subsensores, conhecimentos prévios, e você quer preparar o aluno para novas conexões, você usa os organizadores prévios, segundo a teoria dele. São os recursos introdutórios que o professor usa para preparar o aluno e facilitar a conexão com o novo conhecimento. Então, o mapa conceitual, ele vai funcionar como um organizador prévio, né? Houve um erro aqui, vamos ver se ele consegue trazer esses conceitos, né, para a gente, certo? Teoria de 1960, né? E tá, acaba que repete um pouco aqui, porque nós estamos rodando de novo, né, a pergunta. Vamos ver se ele chega aí no mapa conceitual, né? Lembrando que aqui, o fator mais importante que influencia a aprendizagem é aquilo que o aluno já traz, né? Já sabe. Então, isso é importantíssimo. A aprendizagem motora, né? Mecânica, melhor dizendo, né? Quando o aluno traz informações de forma
né? Mecânica sem significado, nós já falamos. E quando o aluno ancora, né? Fixa esse conceito em conhecimentos anteriores, aí a coisa vai mais para aprendizagem com significado. Bom, condições para que a aprendizagem significativas. Isso aqui a gente vai falar pela primeira vez, material potencialmente significativo, né? Então a gente tem que trazer. Aí a gente tem a possibilidade de trazer para as séries iniciais materiais concretos, né? Materiais que vão dar a ele uma ideia das operações. Vamos pensar no primeiro aninho, trazer tampinhas de garrafa, né? Ou traz também, ou usa no caso aí, você pode trazer outros materiais, pode usar o material dourado, né, que ajuda bastante também na compreensão já do sistema de numeração decimal. O aluno precisa ter, né, subsensores, ou seja, conhecimentos anteriores, para que ele seja ancorado no conhecimento. E, claro, o aluno deve querer compreender, não apenas memorizar. Acho que isso aí é todo o tempo, né? O aluno querer. Já os mapas conceituais, eles foram desenvolvidos por Novak, né? Um discípulo de Ausberg, justamente para representar graficamente a estrutura do conhecimento de um indivíduo. Então, o indivíduo vai mostrar com o mapa conceitual como ele está elaborando o conhecimento. Então, ele vai ser um organizador prévio, porque ele vai ser uma das formas de organizar o pensamento para uma aprendizagem significativa. Então, você tem que, nessa ferramenta, né, que é o mapa conceitual, você evidencia os conceitos e suas relações hierárquicas, né? Você ajuda o aluno a organizar o conhecimento, tornando explícitas as conexões entre ideias novas e antigas. E você favorece a compreensão e retenção do conhecimento, estimulando o pensamento crítico e reflexivo. Ele traz, inclusive, um exemplo ao ensinar frações. O professor pode, primeiro, investigar o que os alunos já sabem, ou seja, o conhecimento prévio, subsensores, apresentar um conceito de fração relacionado a situações concretas, como dividir uma pizza, pedir aos alunos que construam um mapa conceitual, ligando fração, numerador, denominador. Então, assim, o mapa conceitual visualiza o processo de ancoragem que caracteriza a aprendizagem significativa, né? Então, aqui ele traz uma síntese. A teoria depende dos conhecimentos prévios e os mapas ajudam a identificar e apresentar esses conhecimentos, tá bom? Então, o aluno pode ter uma palavra, um questionamento, né? Que a gente vai usar aqui. A estrutura cognitiva é a organização hierárquica dos conceitos. Já os mapas também fazem isso, né? De forma visual, também trazem as suas hiperrelações. Os subsensores são os conhecimentos prévios que ancoram novos conhecimentos. Então, nos nós e conexões do mapa, você consegue fazer isso. E o objetivo é compreender e a integração do conhecimento. Compreensão e integração do conhecimento. Já no mapa conceitual também, né? Você vai visualizar essas conexões. Vamos mostrar, né? Não, eu vou querer um mapa conceitual relacionando fração. Olha aqui, vamos pedir? Vamos pedir para ele fazer? Olha aqui. Faça um mapa conceitual. Vamos ver. Conceitual para é, para fração, numerador, denominador, mostrando relações entre eles. Bom, ele vai estar gerando esse mapa conceitual. E aqui, enquanto ele está gerando, eu espero que ele construa ainda, ele está gerando aqui o mapa, ó. A gente vai para o CMEP-TUS. O CMEP-TUS é uma ferramenta, né, para a gente fazer um mapa conceitual. Olha aqui.
Então a gente tem a ferramenta aqui, ó, que a gente vai adicionar estilo, vamos colocar aqui, ó, você vai colocar aqui os bloquinhos, certo? Você vai colocar os bloquinhos e com esses bloquinhos você vai gerando o seu mapa conceitual, tá bom? Deixa eu pegar aqui só um. Depois a gente consegue mostrar para vocês, eu vou passar um outro vídeo que vai gerar esses bloquinhos, ó. Olha o bloquinho aqui. Esse aqui pergunta: quais os tópicos, as unidades temáticas, competências e habilidades da BNCC no estudo do triângulo retângulo nono ano? Aqui tem o triângulo retângulo, aqui tem os verbos de ligação, né? Os tópicos de estudo são: compõe-se de unidades temáticas, possui competências. Então você vai conectando isso aqui, uma estrutura, e vai mostrando para vocês também o conhecimento de forma prévia e o conhecimento que deve ser ancorado, né, para que haja uma compreensão do conceito cognitivo. Vamos ver aqui se o nossa IA fez, ó. Olha o que a IA fez. Ela não colocou nesse mapa conceitual os verbos de ligação. Vamos falar com ela aqui, ó. Faltam os verbos de ligação. Aí vai precisar mais tempo para fazer, né? Ligação e a questão focal. No título, tá bom? Olha aí, vamos ver se ela vai fazer. Mas ela tem que rodar um pouquinho aí, né? E aí pode demorar um pouquinho, tá bom? Então, a gente voltando para aquele mapa conceitual, né? Que a gente está usando dentro do chat GPT. Cadê? Ele tá organizando aqui, enquanto isso a gente volta ali para o chat GPT, a gente volta para o mapa conceitual aqui. Então, observe, você tem como colocar, né, aqui, estruturar, você vai colocando esses triângulos e vai colocando os seus verbos. Você pode, inclusive, fazer caneta. Você pega uma folha e vai construindo. A lápis é melhor, que você vai apagando, alguma coisa você discorda. E depois você pode usar o CMAP Tools, que é essa ferramenta muito simples de usar, para construir. Apesar que tem também, como a gente viu aqui, as possibilidades, né, que ele traz aqui, ó. Isso, exatamente, eu quero que ele transforme isso aqui num mapa conceitual para a gente utilizar. Então, com as IAs, né, a gente tem uma facilidade, mas a gente precisa entender o que é que o mapa conceitual traz. Entendendo isso, a gente consegue, né, pedir a ele, ele está gerando aqui, tá vendo? Né? Não é é uma conta aberta, então pode demorar um pouquinho também para gerar e também errar alguma coisa, né? Ele está pedindo aqui até já para assinar uma versão Plus. Mas aqui a gente vai estar terminando de gerar, tá bom? Enquanto isso, ele está gerando, é bom dizer que esse mapa conceitual aqui está errado, né? Está faltando a questão focal e os verbos de ligação. Olha como ele está conectado aqui, ó. Eu não consigo ler número racional, seta para fração, eu tenho que deduzir algo entre essas setas, né? Número racional equivale à fração. E ele volta a dizer aqui, fração equivale a racional. Fração tem numerador e tem denominador. Quer dizer, não foi um bem feitinho, não foi.
Então, aqui tá, não é um mapa conceitual, não tem os verbos de ligação. Então, é muito comum a pessoa pensar que isso aqui é um mapa conceitual e não é. Precisa dos verbos de ligação. Opa! É, não está de todo modo errado, né? Mas também não está certo. Então, a gente tem, não está todo certo, né? Mas já está bem melhor. Você tem uma pergunta focal, o que é uma fração, e você pergunta aqui, ó, olha, já está. Aí, em geral, aqui não tem esse traço. Você já vai começar aqui. Fração tá certo, número racional. Aí ele traz frações próprias, mas aqui faltou o verbo de ligação. É parte de um todo, fração é parte de um todo, faltou o verbo de ligação. Então ele não trouxe o mapa conceitual completinho, mas ele tentou fazer aqui. Então, se a gente tem uma versão POS, ou mesmo essa versão free, a gente pode, ó, corrija isso, corrija aquilo. Ou então a gente pode realmente ir fazendo aqui na no CEMEP Tools, que não é nada difícil, a gente vai passar aqui para vocês um vídeo que fala sobre isso. Mas o importante é dizer que tem a ligação de Kovac com Ausubel, né? Eles foram discípulos. E ele traz a ideia do mapa conceitual como uma ferramenta. A gente vai usar no nosso curso, tá certo? Mapa conceitual e a teoria de Ausubel, que é a teoria da aprendizagem significativa, uma teoria belíssima, né? Na década de 60, que a gente tem explorado bastante, tem vários estudos em que o professor analisa a aprendizagem dos seus alunos com base nessa teoria, tá? E isso faz com que o aluno, o professor tenha, né, em Ausubel, nessa teoria, uma possibilidade de entender a limitação na aprendizagem de um aluno. Porque aquele aluno que não tem um conhecimento prévio, os subsensores, você não consegue fazer com que ele tenha um crescimento cognitivo. Ele fica, vamos dizer assim, parado no processo de aprendizagem. Já tem aquele conhecimento prévio, eles vão avançando em termos de novos conhecimentos, vão sendo ancorados nesse conhecimento prévio. Isso é uma das teorias cognitivas mais importantes hoje em dia. Tem outras teorias cognitivas de processo de aprendizagem que não cabem num curso de graduação, né? Inclusive, a teoria da aprendizagem significativa é muito estudada a nível de pós-graduação, porque ele traz a ideia dos organizadores prévios, que são aqueles processos que você utiliza para que o aluno saia do conhecimento prévio e e consiga agregar, ancorar novos conhecimentos. Então, o que que você vai fazer nesse meio do caminho? É o método que você vai utilizar para que esse conhecimento prévio seja ancorado por novos conhecimentos. E ele deixa claro que, mesmo com esses processos, você pode ter uma aprendizagem apenas significativa, ou melhor, mecânica. Você pode até ancorar um novo significado também, mas sem significado. Desculpa, você pode ancorar um novo conhecimento. Né? Acho que é muito importante a gente mostrar de novo isso, que é aquele slide, né, que eu vou passar para vocês de novo. O slide mostra uma estrutura do conhecimento prévio, né? Vamos mostrar para vocês. Estou mostrando já. Então, aqui. Foi organizado por Paulo Correia, da USP. Então, você tem, na etapa de aprendizagem,
Você consegue ter um conhecimento prévio junto à nova informação, mas esse significado pode ficar mecânico ou ele pode ter esse significado, né, essa criação do significado, né, ele pode parar num processo apenas mecânico ou um processo significativo. Então, cabe a nós, professores, usar organizações prévias para também mostrar a vocês, tá bom? Eu tenho também outros vídeos que falam sobre a aprendizagem significativa, eu vou querer que vocês estudem também, tá bom? Finalizamos nesse momento, então, a exposição. Entrar num processo de... Muito obrigado, então, pela atenção de vocês. Certo, professor. Não, é que eu vou